Alguns anos atrás, acreditavam-se que as bactérias que estavam presentes no nosso corpo faziam parte, do que a gente chama de microbiota, porém, não se sabia muito bem qual que seria a utilidade dessas bactérias para o nosso benefício. Alguns estudos mostravam que, pelo menos em modelos animais, quando você removia essas bactérias que estavam presentes na nossa pele, no nosso intestino, na nossa cavidade oral, aqueles animais eles se tornavam mais suscetíveis a complicações infecciosas. Atualmente, tem-se obtido um conhecimento cada vez maior de que as bactérias que estão presentes no nosso corpo, principalmente aquelas no intestino grosso, no cólon, tá? São bactérias que colaboram com o equilíbrio, do nosso corpo. E esse equilíbrio ele se dá de bastante formas complexas, variadas, muitas vezes difíceis de serem explicadas por uma questão única, ela é bastante complexa. Isso porque as bactérias que estão presentes no nosso intestino, elas metabolizam os elementos que chegam até o cólon, os restos de alimentos digeridos, parcialmente digeridos, e elas produzem, obviamente, durante a sua alimentação, a utilização desses ingredientes, moléculas que são carreadas pela corrente sanguínea e podem desempenhar importantes funções regulatórias em diversos tecidos. Então, tem trabalhos mostrando, por exemplo, que pode facilitar doenças infecciosas e há cada vez mais um crescente conhecimento de que, conforme as características das bactérias que você apresenta no seu intestino, você pode ter suscetibilidade a diversas doenças, principalmente doenças crônico-degenerativas, incluindo obesidade, depressão, hipertensão, parkinsonismo, doença de Alzheimer, enfim. Hoje tem-se cada vez mais um conhecimento sobre a importância dessas bactérias. E obviamente que cada um de nós tem um mapa dessas bactérias. Existem milhares de espécies ali presentes. E quando umas predominam em relação a outras, há uma maior produção de moléculas que são características desse tipo de bactéria, que podem influenciar o nosso corpo, desenvolvendo ou facilitando, na realidade, o desenvolvimento dessas doenças, ou, se essas doenças já existem, elas podem regular, seja para melhor ou para pior, essas doenças. O fato que ainda estamos aprendendo o que realmente, quais são essas moléculas que são importantes nessa regulação. Já se tem um conhecimento de algumas delas e, obviamente, que a partir disso, estudos estão sendo feitos utilizando essas moléculas e avaliando a resposta terapêutica. Então, isso é um avanço em relação ao conhecimento do nosso microbioma, né? E, obviamente, que ainda existem estudos mostrando que há a possibilidade de nós mudarmos o microbioma. Então, estão tendo estudos sobre a utilização do transplante de microbiota fecal para mudar o microbioma de pessoas que têm algum tipo de doença, a fim de que você restabeleça um padrão menos patológico para bactérias, né, que talvez vindo de um doente saudável, poderiam mudar a produção dessas moléculas e, consequentemente, atenuar sintomas de algumas doenças que eu citei para vocês e, consequentemente, melhorar, otimizar a terapêutica padrão dessas infecções. Então, o mundo do microbioma, ele é bastante complexo, depende de muito conhecimento de biologia molecular, assim como também a compreensão da conexão entre essas doenças e as moléculas que são produzidas por estes micro-organismos, né, que fazem uma rede complexa que nós chamamos de metaboloma, perfeito? Então, é uma área aí que nós devemos avançar bastante, mas cada vez mais se tem pesquisado sobre como modular essas bactérias, como entender essas moléculas que são produzidas, e os estudos com o transplante
de microbiota fecal também estão avançando para tentar auxiliar no manejo desse tipo de doença crônico-degenerativa.